Perdoa nossos pecados, Pai, porque nós somos pecadores. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos. Senhor, vai te encontrar os irmãos que estão aqui esta noite. Visita eles, Pai. Fale com eles essa noite. Senhor, te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossas vidas, Pai amado. Pai, abençoa os irmãos, Pai. Glorifica a vida deles, Pai. Se faz presente aqui essa noite, Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, que o seu Espírito esteja aqui na tua igreja. Pai, vai te encontrar com cada um, irmão, Pai. Faz os teus milagres nessa noite. Que sai daqui, Senhor, glorificando o teu grande nome, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, cada um individualmente, Senhor Jesus. Primeiramente, Senhor, abençoa nosso pastor, Senhor, que ministre sua palavra com sabedoria, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 21 até o verso 25. Mateus 16, 21 ao 25. Mateus 16, verso 21 ao 25. O tema dessa mensagem é este: tome a sua cruz. Vamos lá? Enquanto você procura, você recita: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Mais uma vez, bem forte. Tome a sua cruz. Amém. Esse culto de Santa Ceia não poderia ser outra palavra a não ser esta que nós vamos ministrar nesta noite. Obrigado aos irmãos que vieram para esse encontro maravilhoso. Obedeceram a voz do seu pastor Eterno. Fazendo assim, você conseguirá obedecer a palavra de Deus também. Se nós conseguirmos obedecer a homens, nós conseguimos obedecer a voz de Deus. Está escrito assim em Mateus. Vou esperar nosso irmão chegar aqui. Ele foi ali preparar a água. Vou esperar ele chegar aqui para todos nós lermos junto esta palavra. Glória a Jesus. Prepare o seu coração. Deixa ele preparado para receber a palavra. Os louvores são preparamentos para nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Está escrito assim, ó. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo ou pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, não a dos outros, a sua, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que não quiser carregar a cruz, vai perder. E quem perder, porque decidiu carregar a cruz, por amor do Senhor, vai encontrar. Amém? Pode se acertar, meus irmãos. Ele tem glória da glória. Ele tem aleluia da aleluia. Ele que tem ai da ai. Mas fale alguma coisa. Glória a Jesus. Tem alguém alegre aqui? Tem alguém triste? Tem que falar que está triste também. Se você está triste, você está triste. Se você está alegre, você está alegre. Talvez você poderia dizer assim: eu estava triste até enquanto
eu não ouvi o primeiro louvor. É verdade, Jesus. Aí a minha alma, quando eu abri para louvar a Deus, Deus já entrou em mim, já refrigerou a minha alma. Não espere que Deus nessa noite vai tirar nossas angústias, a força. Eu tenho que mostrar para Ele onde está a nossa dor. Eu tenho que falar: Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra em minha vida hoje. Será que você pode fazer isso agora, nesse momento que você está em banco? Senhor, eu quero que essa palavra aí me mova. Vai orando, com seus olhos fechados. Aproveita a minha palavra que eu estou dizendo, estou te ensinando. Senhor, eu quero que essa palavra aí me toca tanto como nunca tocou antes na minha vida. Eu quero que essa palavra cause em mim, Senhor, um impacto, que eu saia daqui tremendo nessa noite. Eu quero que essa palavra toque em mim, que haja transformação na minha vida, Senhor. Eu quero que essa palavra entre em mim, Senhor, que aquilo que eu não consigo largar, através do poder dessa palavra, eu consiga largar. Senhor, eu quero que essa palavra penetre na minha alma, que todas as minhas dúvidas elas caiam por terra, e o que prevalece é a sua voz. Senhor, enquanto essa palavra é pregada, é ministrada, Senhor, o meu desejo é que eu seja curado, transformado, liberta. Senhor, enquanto essa palavra vai sendo pregada, à medida que ela chega aos meus ouvidos e desce no coração, Senhor, eu não quero sair daqui com os mesmos desejos que eu tinha quanto antes de eu ouvir essa palavra. Senhor, eu quero que essa palavra cause em mim algo extraordinário, porque esta não é a palavra do pastor Oswaldo, esta não é a palavra de homem, esta é a sua palavra. Então faz algo extraordinário na minha vida através da sua palavra, porque eu deixo, vai falando com Deus, eu deixo, Senhor, operar em minha vida, eu deixo, Senhor, fazer algo na minha vida, eu não vou resistir, Senhor. A hora que for para mim chorar, eu vou chorar, a hora que for para mim sorrir, eu vou sorrir, e a hora que for para mim pedir perdão, eu vou pedir, a hora que for para mim exaltar o seu nome, eu vou exaltar, mas produza algo em mim, porque eu ainda estou vivo. Os mortos não conseguem sentir nada, mas os vivos ainda sentem, os vivos ainda conseguem ser tocados pela palavra de Deus. Então deixa Deus fazer algo através da palavra dele. Não resista à palavra de Deus, não endureça o seu coração à palavra de Deus, não deixa a palavra de Deus cair no ouvido e sair para o outro, mas guarde essa palavra dentro de você e fala assim: Deus realmente falou comigo, porque Ele me ama. Queridos, cruz era o modo que o Império Romano usava para punir os que transgrediam a lei romana. Foi muito usada para torturar muitos cristãos. E até hoje, em alguns lugares, ainda nós recebemos notícia, como eu recebo e-mails, de cristãos que estão sendo amarrados em uma cruz e aos pés são ateados fogo. Ainda tem cristão que não nega o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ainda tem pessoas que acreditam no Deus invisível, mais real da Bíblia Sagrada. E eles preferem morrer do que negar a sua fé. Eles não têm medo da espada na garganta, do fuzil apontado para suas cabeças. Eles não têm medo. A fé dele é tão grande no Deus invisível, nesse Deus que nós cremos, que não importa, nada abala a fé deles. Famílias são queimadas, igrejas são carbonizadas em fogo, mas o povo não para de dizer: só o Senhor é Deus, eu amo esse Deus. Missionários são acorrentados, pessoas são costuradas a boca para não falar do amor de Cristo, como recebo e-mail de missionários sendo costurados os seus lábios, porque eles deixaram, eles não resistiram, porque se eles não quisessem estar assim, se eles não quisessem ser queimados na cruz, se eles não quisessem ser degolados, era simples, era só eles falar: eu rejeito esse Jesus que me salvou, eu não quero mais esse Jesus, não, eu creio nesse Jesus até enquanto eu tive um encontro com esse fuzil na minha cabeça. Não, agora, quem é Jesus? Nunca ouvi falar. É isso que os homens, é isso que as pessoas influenciadas por Satanás querem ouvir, que eu e você voltamos para trás. É isso que as pessoas influenciadas pelo nosso adversário querem ouvir na nossa boca: não aguento mais, eu vou parar. Mas esses homens preferem morrer do que dizer: eu vou parar. Eles preferem ser queimados a vivos, ver a sua família sendo carbonizada aos seus olhos, as suas esposas sendo estrupadas ao vivo, mas eles dizem assim: eu ainda confio no meu Senhor, eu ainda creio no meu Deus, nada vai fazer eu voltar para trás, nada vai fazer eu desistir. E isso é por causa da fé.
Então nós vemos ainda cristãos sendo torturados, e nós damos o nome para isso de cruz, sofrimento. E olha só, eu fiz questão de estudar sobre isso hoje. A cruz, ela tem duas faces. Qual é a primeira face que a cruz tem? A cruz, ela leva então sinônimo do que, irmãos? De angústia, de dor, de sofrimento, de martírio. O próprio Deus, ele disse no Deuteronômio que maldito é a pessoa que é de pendurado numa cruz. Maldito a pessoa, é a pessoa amaldiçoada. Então naquela ocasião, ir para a cruz era para bandido, ir para a cruz era para pessoas condenadas à condenação de morte. Quem eram os condenados à morte? Irmão, se você ler Deuteronômio, Números, Levítico, você vai ver lá os pecados que as pessoas eram condenadas à morte. Pecados esses que eu e você já praticamos eles, e hoje nós estamos vivos. Sabe por quê, irmãos? A graça de Deus nos alcançou. Mas se nós tivéssemos nascido no tempo de Moisés, muitos de nós não estaríamos aqui vivos, já estaríamos numa cruz, queimados, carbonizados e destruídos por causa da lei que imperava sobre as pessoas. Hoje nós temos motivo para dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor levou para a cruz todos os meus pecados. O Senhor foi crucificado no meu lugar. O Senhor foi crucificado no nosso lugar, para que eu e você não precisasse, ou seja, não precise ser crucificado quando nós erramos, quando nós pecamos. Quando nós pecamos, você sabe o que merece para nós? A cruz. Sabe quando nós erramos, o que merece a nós? A cruz. Mas Jesus não foi para a cruz para nós não precisarmos de ir para a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode falar assim: muito obrigado, Senhor, que eu nasci na época da graça? Irmãos, nós temos motivo para se alegrar. Sabe por quê? Hoje nós erramos e nós falamos assim: Senhor, me perdoa. Hoje nós erramos, o máximo que nós conseguimos chegar é até um pastor e falar: pastor, eu errei, me reconcilia com Deus de novo, me dá uma palavra, me dá um conselho. E o pastor vai lá, te dá uma palavra, te dá um conselho e te reconcilia, te liga você com Deus de novo. Mas se fosse naquela época, mesmo você pedindo perdão, o salário do pecado era a morte, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 6. E não interessa se você confessou, se não confessou, não interessa se você falou assim: não vou fazer mais. Você não tinha segunda chance, você tinha que morrer. Não tinha conversa. Pecou, era para nunca mais. Pecou uma vez, morria, já era condenado. Mas eu agradeço a Deus, e a igreja está aqui nessa noite, esse culto de Santa Ceia, para um propósito: agradecer a Deus, porque se ele não fosse para a cruz, hoje ainda nós teríamos que ser crucificados. Se Jesus não fosse para a cruz, nós não estaríamos nesse culto, porque nós já estávamos mortos há muito tempo, já estava crucificado, e não existia nem os nossos ossos mais, devido aos nossos delitos, os nossos pecados. Mas Jesus pagou na cruz do Calvário para que hoje você pudesse ser alegre. Então é noite de você levantar essa semblante, levantar essa cabeça, parar com esse negócio: eu vou parar, eu vou desistir, não estou aguentando. Para com essa conversa fiada, porque você pode. Jesus lhe libertou. Você não está com a faca na garganta, você não está condenado à morte, porque alguém já foi lá e advogou a sua causa. Antes mesmo de você errar, antes mesmo de eu pecar, Jesus já foi lá e Viviane já falou assim: quando Nailton pecar, já está cancelado, eu já estou pagando pelos seus pecados aqui. Então é motivo de você glorificar a Deus, porque se a enfermidade vir para o nosso corpo, ela não tem poder de mandar nós para o inferno. Se a doença vir sobre o nosso corpo, não tem poder de distanciar nós de Deus. Se o mal vier, se alguém encostar uma arma em nossa cabeça, ele não tem poder de nos tirar da presença de Deus. Mas uma coisa tem que nos afasta de Deus e nos coloca para longe de Deus: é o pecado. Esse nos afasta de Deus. Esse nós vamos estar na igreja, mas Deus vai estar distante. Mas à medida que você pede perdão para Deus, Deus se aproxima de você, Deus abraça você, Deus consola você. E é isso que Ele quer fazer nessa noite: quer consolar pessoas aqui nessa noite, quer libertar pessoas aqui nessa noite. Você só precisa reconhecer que tu é pecador e que precisa de um advogado chamado Jesus. A primeira face da cruz é que ela, quando você lembrar de cruz, você está lembrando de sofrimento, Caio. Você está lembrando de dor, angústia. Cruz não é coisa boa. Na primeira face, cruz, irmã Janaína, é sinônimo de sofrimento.
É angústia. Só que tem outro lado da cruz. E você sabe qual é o outro lado da cruz? É esse outro que eu vou começar a falar agora. Por que você acha que Cristo mandou que aquele que quisesse vir após Ele, andar atrás dele, seguir Ele, como eu e você está aqui fazendo hoje? Jesus disse primeiro, você tem que parar de dar valor para você mesmo. Para algumas coisas da terra você vai ter que começar a renunciar. Aquilo que te agrada você vai ter que deixar. E depois você vai pegar a cruz, vai colocar sobre os seus ombros e vai vir atrás de mim. Não tem como seguir a Jesus sem cruz. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando acerca da segunda face da cruz, a segunda face da cruz. Ou seja, se a primeira, olha só, a primeira é semblante de dor, é angústia. Todos nós temos uma angústia. Se não estiver estampada no seu rosto, ela está dentro de você, está no seu interior. Se não está dentro do interior, está no seu exterior. Ou você passa momentos difíceis na casa, na família, no emprego, na rua, em alguma área da tua vida. Nós temos uma cruz, irmão Caio. Nós temos uma cruz, irmão Tiago. Por mais que nós vivamos bem entre a nossa família, com nossos filhos, nós temos uma cruz com a sogra, uma cruz com o sogro, uma cruz na vizinhança, uma cruz com aquele vizinho que te perturba todo dia. É uma cruz. Nós não vamos parar por causa dela. Por isso que Jesus falou assim: vocês querem seguir? Pega essa cruz e vem. O problema é o seguinte: é que alguém está encontrando na cruz uma desculpa para não seguir a Cristo. Você sabe por que eu te deixei? Por causa do meu vizinho. Você sabe por que eu me deixei? Por causa do meu esposo. Você sabe por que eu te deixei, Senhor? Por causa do meu filho. Conversa fiada. Jesus, ele falou: pega a cruz e vem para mim, senão tu está desligado de mim. Jesus te ama tanto que Ele te aceita com essa pessoa falando de você. Essa pessoa falando de você não te diminui nem te aumenta. Essa pessoa criticando você está te empurrando para perto de Cristo. Agora olha só a segunda face da cruz. A segunda face da cruz, aleluia. Se a primeira ela transmite para nós angústia, ao mesmo tempo a segunda face da cruz, ela é a bússola. Não entendi, pastor. Isso aqui foi a palavra que Deus me deu. Ela é bússola. Bússola faz o quê? Te direciona. Peraí, não entendi. Qual é a segunda face da cruz? A segunda face da cruz é que ela é uma bússola que indica o caminho para onde você tem que ir. Você não está entendendo? Você não está entendendo que a dor, você não está entendendo que esses momentos de lágrima está te apontando para uma única pessoa. Por isso que Jesus falou assim: ninguém vai conseguir vir após mim se não trazer uma cruz. Porque a cruz vai estar sempre falando: ó, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. O seu sofrimento está dizendo assim: existe um que pode acalmar a sua dor. Sabe, o sofrimento que nós passamos está sempre dizendo assim: Jesus é o único que pode te livrar dessa cruz, é o único que pode te livrar dessa dor. Então a cruz tem a segunda parte, essa parte boa, que para nós é muito bom o sofrimento, porque se alguém não tivesse sofrimento, não estaria nem nessa igreja aqui hoje. Mas a dor que te trouxe até aqui, foi uma cruz que te trouxe até aqui, foi um sofrimento que te trouxe até aqui. Então dê glória a Deus, porque o sofrimento para alguém é motivo de derrota, mas para nós que temos uma fé, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, cada calúnia, cada depressão nos aponta: Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso Salvador, Ele é o meu refúgio, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu libertador. A cruz para os crentes direciona o caminho certo, a cruz para os cristãos direciona o caminho da humildade. Tem gente que se tirar a cruz, ele se ensoberbece, ele se acha o bambambam, ele se acha melhor, mas a cruz faz a pessoa andar cabisbaixo, humilde. A cruz faz as pessoas amar o seu próximo. A cruz faz eu ser uma pessoa dependente de Deus. Imagina uma pessoa sem cruz, ela não depende de Deus, ela acha que ela é superior a todas. Então a dor, o nosso sofrimento, esse lado da cruz, essa outra parte da cruz, nos aproxima de Deus. Você está entendendo por que você tem uma cruz? É porque se você deixar essa cruz, é impossível de você seguir a Cristo. Então nessa noite você vai envergonhar Satanás dizendo uma palavra: obrigado, Jesus, pela cruz que eu tenho. Vai dizendo aí, vai dizendo: obrigado pela cruz que eu tenho. Porque na ideia de Satanás essa cruz vai te matar, essa cruz vai tirar você da presença de Deus, essa dor, essa angústia, esse sofrimento vai te afastar de Deus. Mas para a igreja de Satanás, Jesus, ele falou assim: pega essa cruz, não abandona ela não, pega essa cruz e venha após mim, venha após mim, venha após mim. Ei, Jesus está te chamando. Ei, você
você que está com uma cruz, está aqui com uma cruz, Jesus está te chamando. Vem, vem, vem para Ele. Você está entendendo para que serve cruz? Glória a Deus. E a segunda face. Essa segunda face nos liga com Deus. Essa dor nos faz chegar perto de Deus. O desemprego nos faz lembrar que tem Deus que abre porta. A enfermidade faz nos lembrar que Deus é o médico dos médicos. A perseguição nos faz lembrar que nós temos um amigo em quem nós devemos confiar, o próprio Jesus. Por isso Jesus falou assim: você deve pegar a cruz e vir. Tem gente vindo para o Evangelho, tem gente vindo para a igreja com ideias erradas. Tem gente vindo para o Evangelho para se enriquecer. Tem gente vindo para o Evangelho para se casar. Tem gente vindo para o Evangelho por um monte de coisa que só traz alegria momentânea. Deus não está nos chamando para uma alegria que é eterna, não para nada que é dessa terra, que é passageiro. Irmão, em nome do Senhor Jesus, pega essa cruz, caminha. E olha só, uma das maiores investidas de Satanás, uma das maiores, a primeira, eu quero classificar aqui como primeira, porque eu coloquei duas. A primeira aqui que eu quero colocar, a primeira investida do diabo contra Jesus foi qual? Que ele não fosse para a cruz. A primeira investida do diabo, não vai para a cruz. Olha só, o texto que nós lemos começa assim: desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém. Olha só, Jerusalém era a terra que matava profeta. Por isso que a Bíblia diz que os profetas não eram bem-vindos na sua pátria. Jesus teve que sair de Jerusalém, porque o povo estava lá perseguindo ele, queria prender ele. E agora Jesus diz: eu preciso ir para Jerusalém. E depois ele disse assim, e lá eu vou sofrer. Jesus está dizendo: lá eu vou sofrer pelos anciões, pelos sacerdotes, pelos escribas, e lá eu vou ser morto. Mas eu vou ter uma boa notícia para vocês. Jesus disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou falar de novo: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Você deu glória a Deus, não foi? Pois é, os discípulos não deram glória a Deus. Eles ficaram tristes. Não. Que conversa é essa? Que conversa é essa que o Senhor vai voltar lá? Lá nós sabemos o que eles querem com Cristo. Lá nós sabemos que o nosso Jesus vai ser preso. Lá nós sabemos que o nosso Jesus vai ser crucificado. Lá nós sabemos que o nosso Jesus vai sofrer. É por isso que tem alguns cristãos que diz que aceita Jesus lá na África, que aceita Jesus lá no Níger, que aceita Jesus lá no Paquistão, e eles já sabem que eles vão morrer porque eles aceitaram Jesus, Caio. Só porque eles entraram na igreja, eles sabem que o outro dia eles não vão amanhecer mais no mesmo corpo. Eu glorifico a Deus, e eu tenho certeza que eles também exaltam a Deus. Eu não vou estar mais no corpo, mas eu vou estar junto a Deus. Por isso nós cantamos nessa noite: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para você. A cruz nos leva para perto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Amém. Então você vai começar uma semana abençoada. Sabe por que você vai começar uma semana abençoada? Porque você está entendendo que você precisa de uma cruz, e essa cruz te aproxima do Deus o Todo-Poderoso. Agora Jesus começa a falar: eu vou para Jerusalém. E os discípulos não gostaram muito da conversa. E agora Satanás aproveita que alguém não gostou da conversa. Ele se aproxima da pessoa. É sempre quando você não gosta que o diabo chega e planta uma semente na sua ideia, planta uma semente no seu coração. Eu não gostei dessa palavra. Aí você sabe que essa palavra é minha ou é de Deus, irmãos? Foi eu que escrevi essa palavra, ou foi um homem inspirado por Deus que escreveu essa palavra? Foi um homem inspirado por Deus. E por que as pessoas deixam de vir à igreja porque o pastor falou aquilo que era de Deus? Por que as pessoas ficam com raiva de quem está falando aquilo que Deus mandou falar? Fica com raiva de Deus. Fica com raiva dele, mas não do pregador que está falando, porque eu só sou pregador. Eu só estou falando aquilo que está na Bíblia. Então fica com raiva de Deus. Odeia Deus. Diga assim para Deus: Deus, eu te odeio, eu não suporto o Senhor. Fala isso aí para Ele. Fala isso aí para Ele. Fala. É fácil falar para mim, porque eu não vou te fazer nada. Mas fique tranquilo que a minha Bíblia diz assim: e quando fizeste a um dos meus pequeninos, disse Jesus, a mim me fizeste. Primeiro. Não foi em segundo, foi em primeiro. Fique tranquilo, minha querida e meu querido, que quando falar de você, a Bíblia fala que foi primeiro de Deus que falar.
Então acerta as contas com Ele. Por isso que nós não somos vingativos. Foi lido aqui uma palavra de Deus na sexta-feira passada, que o nosso Deus, Ele é vingador. Crente não vinga nada, ele dá lugar para Deus, ele deixa Deus trabalhar. Nós já ensinei aqui num culto passado, que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, nos livra do mal, Senhor, mas venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando eu digo venha o teu reino e seja feita a tua vontade, eu estou dando um legado para Deus fazer aquilo que for preciso contra aqueles que têm se levantado contra a igreja e contra a nossa vida. Dá lugar para Deus, igreja. Durma tranquilo, não perca o seu sono, vai dormir em paz, não entre em depressão, porque o teu vingador é forte, diz a Bíblia em Provérbios, e ele vai se levantar para vingar a tua causa. Fica tranquilo, você tem um vingador. O nome dele é Jesus. Deixa com ele. Pedro tomou a parte. Pedro, quando ele ouviu que Jesus ia para morrer, Pedro levanta e Satanás já toma a boca dele na mesma hora. Opa, tem um aí que não gostou da conversa. Aí o diabo pegou e já entrou no Pedro. Entendeu? Entendeu ou não? Você está preocupado? Quem está gostando da palavra? Então Satanás não vai entrar em você. Quem não está gostando, Satanás já entrou. Sem medo de falar isso. Sem medo de falar. Se não está gostando, Satanás já entrou em ti. Por isso que você fechou a cara com a palavra. Não, eu não tenho medo de falar isso, está na Bíblia. Pedro levantou e já começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai acontecer isso. Ah, peraí, eu sou Jesus, eu acabo de falar, eu vou lá sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. Aí levanta Pedro: não vai acontecer isso. Mas quem é Deus então aqui no negócio? É Pedro ou é Jesus? Então Pedro está querendo mandar em Jesus. Mas o foco aqui, olha só, presta atenção no texto. O texto está dizendo que Jesus olha para ele e diz assim: e voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Pedro, ou para trás de mim, Satanás? Para trás de mim, Satanás. Ele não mandou Pedro sair, ele mandou o diabo sair, que estava na boca de Pedro, que estava no corpo de Pedro, porque Pedro não estava gostando da conversa, e Satanás ocupou o coração dele. E agora Jesus fala assim: Satanás, sai, porque você serve para mim de escândalo. Escândalo quer dizer tropeço. Você está querendo fazer eu não ir para a cruz. Foi isso que Jesus disse para ele. Foi isso que Jesus disse para Pedro, né? Pedro era o que estava sendo usado, mas ele disse para Satanás: ô Satanás, você quer atrapalhar eu ir para a cruz? Você quer colocar uma barreira no meu coração? Você quer implantar em mim dozinha de mim? Você quer me colocar em mim uma autocompaixão em mim, para que eu não vou para a cruz? Então a primeira tentativa de Satanás é que alguém não vá para a cruz. E você já ouviu isso? Quem sabe você já ouviu até essa voz? Para que ser crente? Para sofrer com eles sofrem. Pois é, essa voz não foi do seu pai, essa voz não foi da sua mãe, essa voz não foi do seu filho. Por mais que você ouviu essa voz era do próprio diabo falando com você. Quando você ouvir do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu patrão, da rua, do vizinho: para quem tanto assim na igreja? Você fala: para trás de mim, Satanás, você me serve de tropeço, rapaz. Você quer fazer eu tropeçar para mim mais para a igreja? Que conversa é essa? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: se eu deixar essa voz entrar em mim, daqui a pouco eu vou acreditar que é verdade mesmo, que eu não preciso sofrer por essas pessoas ingratas, que eu não preciso ir para a cruz para sofrer por alguém que vai pecar, mesmo sabendo que eu sou perdoador. Todo dia ele vai pecar, e Jesus falou assim: eu vou morrer por ele, mesmo que ele vai pecar todo dia, eu vou morrer por ele. Mesmo que todo dia ele vai fazer eu sentir a dor dos cravos na mão, mesmo que todos os dias ele vai pecar, fazendo eu sentir a dor da coroa de espinho na cabeça, eu mesmo assim ainda vou morrer por ele. Mesmo assim, ainda vou para a cruz. Então, para trás de mim, Satanás, porque você quer atrapalhar o meu caminhar. O único que quer atrapalhar a sua trajetória, o único que quer atrapalhar a sua caminhada é o próprio diabo. Ele coloca impedimento.
Ele começa a colocar a primeira coisa, autocompaixão em você. Tem compaixão de você. Não, tu tem que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha saúde. Não, cuidado com isso. E quando você menos perceber, está longe da palavra, está longe de Deus, está longe do sacrifício, já não sente mais a presença de Deus e não tem mais nem alegria em estar na presença de Deus, porque Satanás colocou uma pedra de tropeço. Então olha só, Satanás usou Pedro e vai querer usar alguém que perto de você, que relaciona com você. Sabe para quê, irmãos? Para fazer com que eu e você deixemos a nossa cruz, que o próprio Jesus falou, pega ela e vem. A única coisa que o nosso inimigo quer fazer é fazer com que eu e você desobedeçamos, porque no dia que eu deixar a cruz, eu acabei de desobedecer a Deus. Por isso que Jesus disse, pega ela e vem. Sabe por que Jesus carregou a cruz? Mesmo com todas essas palavras desanimadoras, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso número 2, na parte B do versículo, a Bíblia diz assim, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele desprezou a afronta. Você sabe o que era alegria para Cristo? Porque ele disse, pelo gozo que estava proposto. Sabe qual que é o gozo que estava proposto? Alguém entende assim? É porque Jesus queria, irmão Augusto, sentar ao lado de Deus. Não era esse gozo que estava proposto. Estava o gozo proposto. A Bíblia diz é que quando uma alma levanta a mão e reconcilia com Jesus, uma alma sempre a Jesus, esse é o gozo de Jesus. Por isso ele suportou a cruz, para que alguém hoje pudesse ter os seus pecados perdoados. Essa é a alegria de Jesus. Alguém entende? Não, Jesus fez tudo isso porque ele ia sentar dentro do Pai. Não, ele fez tudo isso, ele suportou a cruz, porque ele tinha uma alegria maior. Qual alegria? De ver eu e você hoje participando da 7ª Santa Ceia do ano de 2019. Essa é a alegria, porque só participa disso aqui quem é perdoado dos seus pecados. Só participa disso aqui quem acredita no Senhor Jesus. Só participa disso aqui quem tem os seus pecados perdoados. Não é pessoas santas, pessoas que nunca erram, é pessoas que têm os seus pecados perdoados. Você pecou hoje, você pecou ontem, você pecou até mesmo aqui dentro do culto. Quem sabe está pecando agora, julgando o pecador e julgando o mensageiro e falando mal dele aí. No seu pensamento você está pecando, mas mesmo assim Deus está olhando para nós e quer sentir uma alegria. Qual a alegria de Deus aqui nessa noite? A alegria de Deus é fazer com que você reconheça, você pecou, reconheça o seu pecado, peça perdão, eu te purifico, eu te perdoo de todos os seus pecados, para que você tenha comunhão com o meu corpo, comunhão com a minha carne. Jesus quer nos perdoar aqui nessa noite. Jesus quer nos purificar aqui nessa noite. Quando Jesus estava na cruz, escute isso, quando Jesus estava na cruz, olha só o que estava acontecendo. Efésios capítulo 2:16, prepara para dar glória. A Bíblia diz que pela cruz ele reconciliou, matando todas as inimizades. Nós tínhamos inimizade contra Deus, nós era inimigo de Deus, porque o nosso pecado nos faz ser inimigo de Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo, agora, nesse exato momento, daqui a alguns segundos, quando eu disser, em tua mão entrego ao Pai o meu espírito, eu acabo de fazer algo que o mundo não tinha esperança de ter, que é ter uma amizade com Deus, é que acabasse a inimizade contra Deus. Hoje nós erramos, mas nós buscamos a reconciliação, e a reconciliação foi Jesus que fez na cruz. Jesus estava na cruz, ele estava dizendo assim, eu reconcilio esse mundo que está perdido com Deus. Eu estou colocando agora o homem em comunhão com Deus. Nós só temos comunhão com Deus, nós só temos amizade com Deus, nós só somos amigos de Deus por causa que Jesus morreu na cruz. Colossenses no capítulo 2, no verso de número 14, a Bíblia diz que naquele momento que Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que havendo riscado a cédula que era contra nós, escute, havendo riscado a cédula que era contra nós,
nas suas ordenanças, está falando da lei, que a lei matava. Lembra que eu estava aprendendo no começo? Que a lei matava, quem fosse pego não tinha conversa, morria. Lembra que eu falei ou não? Pois é, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele estava riscando a célula. Você não está entendendo não, você não está entendendo. Sabe aquele dia que você pecou e ninguém sabe ainda, está escondido? Deus estava dizendo assim: eu estou riscando a cédula, eu estou riscando, ele não vai dizer preciso morrer, porque agora eu estou riscando, o meu sangue está descendo. E aliás, já tinha descido todo o sangue, porque um dos soldados cravaram uma lança do lado de Jesus. Ah, que dor, irmão, aquela parte sensível que o homem tem. E a Bíblia diz que só saiu água, não tinha mais sangue. Jesus já tinha doado, Jesus já tinha deixado, Jesus já tinha esvaído todo o seu sangue no seu corpo, para que pudesse salvar a nossa vida. E naquele momento que Jesus está ali, ele está dizendo assim: ninguém vai mais morrer, porque errou, porque pecou. O salário do pecado eu estou pagando aqui. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então eu estou morrendo para que agora eu risque todas as dívidas daquele povo lá embaixo. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Levante as suas mãos para você entender. Pastor vai levantar a mão, eu não entendo com a cabeça, é com a mão. Levante a mão para entender. Escuta isso aqui: você não tem mais nenhuma dívida. Aleluia! Você era pecador, Jesus riscou toda a cédula. É por isso que nós servimos a Jesus, irmão. É por isso que nós viemos no frio servir a Jesus. É por isso que a igreja sai para evangelizar, porque ama Jesus. Só os perdoados confiam em Jesus. É por isso que nós atravessamos a Macedônia. Tem gente que vem lá do Valença, outros vêm de perto, outros vêm do Floresta, rasga na perna, outro corta com o carro, um frio tremendo, porque eles querem Jesus, porque Jesus purificou os seus pecados. Então hoje é noite de nós se alegrarmos, porque Jesus nos purificou, Jesus pagou todos os nossos pecados. Irmã Rosa, tu não precisa pagar mais nada, Jesus já pagou. Não é necessário penitência, porque Jesus já pagou. Não é necessário subir numa cruz, dormir na cruz, andar de joelho, não é preciso, porque Jesus morreu. Ele morreu para pagar os meus e os seus pecados. Será que você pode, em um espaço de 1 minuto, fechar os seus olhos e fazer uma oração de agradecimento, mas uma oração com lágrimas, não uma oração com os olhos secos? Abra o teu coração e diga: Pai, eu não aceito orar sem ter lágrimas nos meus olhos. Eu pedi para trazer um fundo musical, eu não sei se está por aí. Aleluia. Mas vamos orando, mas vamos orando, mas vamos orando. Isso não é importante, o que é importante é você orar. Ore. Aleluia. Não se dê ao luxo de orar com os olhos secos, mas peça a Deus: Deus, me dá lágrimas, porque o Senhor derramou foi suor de sangue, gotas de sangue por mim. Senhor, não me permita eu orar com o coração de pedra. Aquebranta o meu coração nessa noite. Dai-me lágrimas, Senhor. Dai-me lágrimas, Senhor. Dai-me lágrimas, já que eu não posso verter sangue. Dai-me lágrimas. Dai-me lágrimas. Dai-nos lágrimas. Dai-nos lágrimas. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando e vai pedindo: dai-me lágrimas, Senhor. Dai-me lágrimas, Senhor. Não me deixa ser um coração de pedra, Senhor. Não me deixa um coração ser endurecido. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por mim. E eu estou aqui na 7ª Santa Ceia, porque eu sou agradecido ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Eu quero ouvir a igreja orar. Aleluia. Eu espero. Quando Jesus estava na cruz, ele estava reconciliando. Quando Jesus estava na cruz, ele estava riscando a nossa dívida, ele estava pagando a nossa dívida. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo?
capítulo 1, no verso número 20, Jesus estava na cruz, e a Bíblia diz assim: e que havendo pois ele feito a paz pelo sangue na cruz, irmãos, primeira coisa que o pecado traz na nossa vida, sabe o que é? A revolta, distanciamento de Deus. Adão e Eva, quando pecou, o próprio Deus foi lá na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo local. Eu quero dizer uma coisa para você, crente: Jesus está lá no mesmo local aonde você ofendeu Ele. Ele viu você pecando, Ele está lá no mesmo local. Ele não se distanciou. Ele foi aonde Adão e Eva errou. Chegou no jardim, foi ali que eles errou. Jesus foi aonde eles errou. Eu quero dizer que Jesus vai lá no teu erro. E quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que o sangue dele estava colocando em nós paz. Você sabe o que é ausência de paz? Ausência de paz é medo. Ausência de paz é a pessoa não dormir à noite preocupada. É a pessoa perder sono porque ela está sem paz. Agora, quando a pessoa tem paz, ela dorme. Quando a pessoa tem paz, ela fica tranquila. E a pior coisa é uma pessoa com a mente perturbada, acusada pelos seus pecados, acusada porque ele sabe: até quando será que eu vou conseguir cumprir o meu pecado? A qualquer momento vão descobrir. Essa pessoa não tem paz, porque a qualquer momento vão descobrir o que ele fez, a qualquer momento vão descobrir o que ela fez. Então ele fica sem paz. E quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo assim: meu sangue está descendo para que essas pessoas tenham paz. Porque quando ela pecar, o pecado não vai mais apontar: você errou, você errou, você errou. Não, o próprio Deus vai se apresentar e vai dizer: eu estou aqui. É só confessar, é só confessar e deixar, é só confessar e abandonar, e você vai ter paz. Então, em nome de Jesus, receba a paz hoje no teu coração. A pior coisa é a pessoa viver escondida e não ter paz. A qualquer momento a casa vai cair. Eu sei o que é conviver com uma pessoa que não tem paz. Eu convivi 2 anos com uma pessoa que não tinha paz. Eu convivi 2 anos com uma pessoa sem paz. Ela aceitou a Jesus, ela decidiu seguir a Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Essa pessoa participou de um assalto e a casa caiu, e ele foi condenado. Foi assalto à mão armada, e ele foi condenado. E agora ele é foragido da justiça. Aí ele veio para a igreja. Só que ele é foragido da justiça, e ele veio para a igreja. Ele veio, eu acompanhei essa pessoa e continuei acompanhando. Eu vi o sofrimento. Ela não andava com RG, porque ela sabia: a qualquer momento a polícia vai me parar. Eu não tinha medo de andar com essa pessoa, mesmo sabendo que a qualquer momento a polícia ia baixar e ia levar essa pessoa presa, e quem sabe poderia levar eu junto. Mas eu confiava nessa pessoa. Eu sabia que essa pessoa queria mudança. Eu sabia, do mesmo modo Jesus, Ele sabe que nós queremos mudança, e mesmo nós errando, Ele está ali perto. Eu sei que essa pessoa quer uma transformação, e eu quero estar perto para quando ela dizer: Senhor, me socorre. Eu quero estar bem perto para dizer: eis-me aqui, eu estou pronto para te perdoar, eu estou pronto para te purificar. Mas é nós que fugimos de Deus. Deus não foge do ser humano. Deus quer abraçar a humanidade. Não é à toa que Ele morreu com as mãos abertas na cruz. Ele morreu com os braços abertos, abraçando o mundo, abraçando em você. Nessa noite, feche teus olhos, se sinta abraçado pelo próprio Deus. Nessa noite, se sinta abraçado pelo próprio Jesus. E havendo feito paz pelo sangue, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra. Escute, Deus está falando de você. Coloca o seu nome aqui. Ele está dizendo que reconciliou as coisas que estão na terra e as coisas que estão no céu também. Deus reconciliou nós, irmão João. Deus nos reconciliou com Ele quando Ele estava na cruz. Você entendeu porque Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz? Você não está entendendo porque você tem ouvido muitas vozes dizendo para você deixar esse caminho, servir a Cristo? Você não está entendendo porque tem um monte de vozes falando na tua mente: para que ir fazer isso? Para que servir a Cristo? Para que querer Bíblia? Para que orar? Não precisa disso. Nessa noite, saia daqui com a palavra. Quando você ouvir essa voz, você diga assim: para trás de mim, Satanás, tu não vai fazer eu largar a cruz. Eu vou até o fim, eu não deixo a cruz, porque eu quero dar alegria para o meu Jesus. Oh, aleluia. Cada
diz: para essas coisas do mundo, os céus se escancarem em alegria. Aleluia. Cada pecado que tu vence, o céu aplaude. Talvez tu não aplaude aqui na terra, mas Deus te aplaude no trono. Ele fica de pé no trono. Ele levanta. Desceu. Eu vi o laço. Eu vi, essa daqui foi forte, hein? Olha, essa daqui ele quase caiu. Aplauda ele, anjos. Aplauda esse povo lá embaixo, porque eles venceram. E a minha Bíblia diz: prepara o trono, porque a minha Bíblia diz que aquele que vencer, a Bíblia diz, aleluia, que Deus vai pôr para sentar junto com ele lá em cima das mansões celestiais. Vença, irmã. Vença. Pode o pastor desviar, mas você não desvia. Pode a irmã do lado desviar, mas tu não desvia. Pode o marido desviar, mas tu não desvia. Pode a esposa desviar, mas tu não deixa Jesus. Carrega a cruz. Vamos concluir. Quando nós carregamos a nossa cruz, cada vez que nós carregamos mais ela, irmão Caio, nós vamos ficando mais humildes. Nós aprendemos uma palavra. O pastor chega, porque o pastor é ovelha. Ô irmã Janaína, ora por mim. Aí alguém entende: o pastor pedindo oração? Pois é, eu sou crente. Sou crente também. Aí nós se tornamos humildes. Nós começamos a reconhecer nossos erros. Ô Tiago, ora por mim. Aí a pessoa que está recebendo esse pedido: pastor doidou, eu não tenho conhecimento que tem. Eu não sou nem pastor, ele está pedindo oração para mim. Pois é, a oração de um justo. Ele não falou assim: a oração de um pastor. A oração de um justo, ela pode muito em seu defeito. Oh meu Deus do céu. Orai um pelos outros, amai uns aos outros. E às vezes a pessoa que não tem cruz, ela não consegue amar ninguém. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa ruim, amargosa, amarga. Uma pessoa amarga, tudo é amargo perto dela. É sempre dando patada, coisa nas pessoas, punhalada, alfinetada. É uma pessoa que está sem paz. Mas aqui tem paz, é diferente. Aqui está carregando cruz, é diferente. Ela recebe as alfinetadas e não responde. Ela recebe as apunhaladas e não responde. Ela recebe as cotoveladas e continua em silêncio, dizendo o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra, e no meu corpo ainda eu vou ver Deus. Quando nós carregamos a cruz, aleluia, nós nos tornamos mais parecido com Cristo, irmão Alexandre. Agora olha só, a segunda tentativa do diabo. Eu falei sobre a primeira. Escute. A primeira tentativa do diabo foi para que Jesus não fosse para onde? A primeira tentativa do diabo foi para que Jesus não fosse para? Só que Jesus foi. Diga assim: Jesus venceu. Ah não, está muito fraco. Jesus venceu. Agora olha só, Jesus foi para a cruz. Vitória para Jesus, vitória para nós. Agora ele está na cruz. Satanás não desiste. Ele luta para você não servir a Deus. Ele luta para você não pegar a cruz. Só que depois que ele pega a cruz, irmão Michele, ele tem outra tentativa. Qual é? Fazer você deixar a cruz. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia então. A segunda tentativa era que ele descesse da cruz. Oh glória! A segunda tentativa era que ele descesse da cruz. Nós vamos ler, sabe o que? Mateus 27, do 39 ao 44. Escuta, olha só quantas pessoas, olha o tanto de vozes que falou para Jesus descer da cruz. Quem sabe é vozes que você tem ouvido, mas glória a Deus, tem chegado só no teu ouvido, mas você não obedeceu nenhuma delas. É motivo da glória ou não? Olha só o que diz a Bíblia: e os que passavam
blasfemavam dele, fazendo assim com a cabeça. Olha para mim, isso significa menear a cabeça. A palavra menear significa fazer isso aqui, ó. Tem gente que não precisa falar nada, ele só faz assim, ó. Você já entende tudo. Tá com nada esse cara. As pessoas passavam, olhavam ele para a cruz e faziam assim com a cabeça. Irmão, olha para mim. Agora eu fico imaginando o olhar de Deus para essas cabeças balançando. O olhar de Jesus na cruz, sem sangue, duro. E as pessoas olhando para ele, fazendo assim com a cabeça. Às vezes nós estamos assim, com a nossa cruz, que não é pesada, é na medida. E alguém com aquele ainda faz assim com a cabeça. Coitadinho desse aí. Não vai longe. Desce daí. Sai desse negócio. Para com esse negócio de ser crente, rapaz. Abandona esse negócio. Agora escuta. E dizendo: não era tu que destrói o templo e em 3 dias se edifica? Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Só que os camaradas aqui é tão bobão das ideias que não entendem a revelação. E eu vou te revelar agora. Quando Jesus disse que ele destruiria o templo e em 3 dias reedificaria, estava falando dele mesmo. E os bocão lá dizendo assim: tu que destrói o templo, só que ele só entendia as coisas da terra. Eles estavam entendendo que Deus ia destruir parede. Não, Jesus estava falando assim: você está vendo o meu corpo, que é templo e morada? Escute isso aqui, a Bíblia diz em Coríntios que o seu corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Agora Jesus diz assim: eu vou destruir esse templo em 3 dias. Foi isso que aconteceu com Cristo. Só que depois Jesus retificou. Jesus saiu da tumba. Jesus saiu do túmulo e hoje ele está vivo e está aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que ele está fazendo uma coisa. Prega mesmo, pastor Osvaldo, mesmo que tenha um monte de seta agora bombardeando a tua mente enquanto tu prega, mas continue pregando, não para de pregar. Você pensa, irmão, que eu estou aqui e está tudo certinho? O que vem de seta por esse ouvido, mas eu repreendo nesse outro e continuo pregando, porque tem um monte de voz falando na minha cabeça assim: para de pregar, rapaz, para de pregar, para com essa mensagem, para com essa mensagem. E a outra voz do outro lado dizendo: vai em frente, eu suportei a cruz, vai em frente, eu paguei o preço da cruz, eu quero salvar pessoas aqui hoje, eu quero mostrar para Satanás que está impedindo você de ministrar a palavra, que esse povo só está aqui porque eu fui para a cruz. Glória a Deus, aleluia. Obrigada. E alguém disse: desce. Aí olha só, pensa que acabou? Não, aí vem o outro. E da mesma maneira também os príncipes, não era pessoa pequena não, os sacerdotes, que eram pastores, ministravam nos altares, faziam orações, e eles estavam lá, os sacerdotes, os escribas, eram os que anotavam as coisas. Também tinha os velhos, anciões, presbíteros, e também tinha os que admiravam a lei e seguiam a lei, que eram os fariseus. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam escarnecendo, tirando sarro, dando risada e dizendo assim: salvou os outros e a ti mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desce agora da cruz, e aí nós vamos acreditar em você. Eu não sei quantas vozes você ouviu para que você parasse. Quem sabe você não ouviu nenhuma e você deduziu que você deveria parar. Jesus estava em agonia, em sofrimento, pensando em mim, pensando em você. E eles lá assim com a cabeça: desce daí, rapaz, sai fora daí. Não era nenhuma nem 2 pessoas, era bastante pessoas dizendo. E agora o mais triste, eu vou te revelar agora na Bíblia. O mais triste é que no momento que você está carregando uma cruz, crente, já fique esperto, não vai ter muitas pessoas do seu lado. Vou te mostrar na Bíblia que quando você está em dor, está em sofrimento, não espera a multidão ir atrás de você, não. Se você estiver esperando isso, já vou te garantir: vai embora. Não espera abraço de ninguém não, meu irmão. Pensa na cruz. Nós não somos melhor do que Jesus. Jesus não teve apoio, mas ele ficou. Jesus era Jesus. Jesus era homem. Sentiu dor. Tinha
sangue nele. Ele chorou, ele era gente. Aleluia, ele sentiu a angústia. Ele não com dor na alma. Nós não pode passar prova nenhuma porque nós para. Nós não pode passar nada que nós quer desistir. Deus está olhando do céu e fala assim: pois é, meu filho, o dia que você me aceitar de verdade, você tira essas coisas da sua cabeça, cai em mim, siga os meus passos. Eu disse para você carregar a cruz, eu não disse para você carregar a pena, eu não disse para você carregar o botãozinho nas costas, eu disse para você carregar a cruz e vir. Glória a Deus. Agora olha só, confiou em Deus, lembre-se agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Aleluia. E os mesmos, agora os que estavam crucificados com Jesus, porque tinha 2 bandidos, um deles, a Bíblia diz que falava a mesma coisa. Lembra? Tu não é o filho de Deus? Desce. Pessoas lá embaixo fazendo assim com a cabeça. Olha a cena. Os que estavam sentados nas arquibancadas, os ministros, desce. Os que estavam crucificados, infelizes, para morrer, desce. Satanás não conseguiu vencer Jesus em não ir para a cruz. Perdeu. Agora Jesus está na cruz, ele quer fazer com que Jesus desça. O diabo não conseguiu impedir que você viesse até esse culto. O diabo não conseguiu impedir que você levantasse as suas mãos e aceitasse a Jesus. O diabo não conseguiu impedir que você não conhecesse a palavra, não conhecesse o Evangelho. Só que agora ele está tentando fazer com que você deixe tudo isso que você aceitou. Qual é a sua decisão? Vai parar ou vai continuar? Aleluia, Jesus. Grita aí. Não porque eu estou falando, você escolhe qual palavra você vai falar. Vai parar ou vai continuar? Aí você me responde, vai. Vou continuar. Então, já que eu ouvi o tom da maioria das pessoas, vamos continuar? Então todos nós vamos dizer junto: nós vamos continuar, Jesus. No 3, nós vamos continuar, Jesus. Mais uma vez para Satanás ouvir: nós vamos continuar, Jesus. Agora eu quero concluir e partir para o final. Carregar a cruz. Você não vai ter muitas pessoas que vão estar perto de você quando você estiver com ela. Dá o nome de um discípulo que estava com Jesus. Nenhum. Agora eu vou te dar o nome de 4 mulheres que estavam aos pés da cruz, aos pés, agarrada aqui, olhando para ele. Não tinha nem um calabacho, não tinha nem um macho lá. Cadê o Pedrão, machão? O homem do facão, o bonzão da boca? Cadê Pedrão? Cadê os pescadores, homens de mãos calejadas? Não estava lá. Mas tinha 4 mulheres. João capítulo 19, 25. Estou pregando Bíblia. João capítulo 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Ei, mamãe. Mamãe não deixa, filho. Mamãe morre junto. Mesmo com os filhos ingratos, a mamãe está lá. A mamãe está lá. Algumas amigas da mãe de Jesus, diz a Bíblia que a irmã da mãe de Jesus também estava. Estava a mãe. E a tia de Jesus estava lá. Maria, a mulher de Clopas, também estava lá. Maria Madalena, aquela que Jesus salvou ela de todos os seus pecados, libertou ela,
Esse homem me salvou. Quando todas as pedras estavam apontadas para mim, esse homem me salvou. Eu não vou sair daqui, que me matem, mas eu morro aos pés da cruz. Que Deus nos deu um coração de Maria, de lembrar que nós estávamos para morrer, mas nós ficamos ao pé da cruz, mas não larga a cruz. E nós ficamos ali, porque aquele que está ali é o que está pagando todos os meus pecados. Pensa, meu irmão, pensa, meu irmão, 1000 vezes antes de fazer pouco caso de Deus. Jesus, ele sofreu muito por você, por mim, por nós. Pensa em dar ouvido, pensa muito bem antes de você dar ouvido para aqueles que estão falando, apontando, dizendo: para com esse negócio. Não dê ouvido à voz de Satanás. Quando Satanás querer apontar algum erro aqui dentro da igreja, fazendo com isso com que você saia da presença de Deus. É a estratégia do diabo. Quem tem que sair é o que está no erro, se ele não se converter. Mas você não tem que sair por causa do erro dos outros. Isso é desculpa de Satanás para tirar o trigo do meio do joio. Quem tem que sair é o joio. É o que nós estamos aprendendo no ensino. O pastor não tira joio do meio do trigo. A Bíblia diz que o próprio Deus arranca o infeliz que está atrapalhando a obra de Deus. Ele tira aquele que está dando trabalho na casa de Deus, que está fazendo o pastor chorar noite e dia, lágrimas, atrapalhando ele de fazer outra coisa importante, e fica ali envolvido com aquela coisa que está atrapalhando o crescimento da obra. Deus vai lá, está atrapalhando a obra, eu vou tirar. Eu não tenho autoridade para tirar. O pastor não pode fazer isso, mas Deus, ele faz. Mas não esqueça de uma coisa, irmãos: fica cuidado com a cruz. 4 mulheres só estavam lá. A vantagem de não largar a cruz e os benefícios de não largar a cruz, vou falar 3 e vou terminar. Aleluia. Mateus 16 que nós lemos aí. Então disse Jesus a seus discípulos, depois que ele expulsou Satanás de Pedro: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós só vamos conseguir estar aqui com Jesus se nós tivermos cruz. Então nossa cruz é garantia de que nós vamos estar perto de Jesus. Vai com cruz? Esquece que você não está mais com Jesus. Você só consegue ficar com Jesus se você tiver alguma dor, algum sofrimento, alguma cruz. Jesus falou: pega ela e vem. Vem mesmo, que as pessoas estão decepcionando. Vem. Vem essa cruz. Isso é garantia de que você está perto do seu Deus. Porque aquele que quiser salvar, ou seja, aquele que não quiser sofrer, vai perder. Está dizendo aqui que você vai perder. Mas aquele que perder, ou seja, colocou a cruz sobre os seus ombros, a Bíblia diz assim: vai achar. Queremos achar ou queremos perder? Diga aí, fala aí. Achar. Pega a cruz. Outra coisa que a cruz nos beneficia, Mateus 10:38, torna você digno de Deus. Está escrito: e quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno. Você não merece ter Jesus. Não merece sentir a presença. Você já viu? Eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir essa presença. Cadê a cruz? Você sabe o dia que eu choro mais? O dia que eu mais sinto a presença de Deus? É o dia que eu estou com cruz. É o dia em que as pessoas viram a costa para mim. É a cruz do pastor. Ele vira as costas para mim e nem tchau fala. Deixa o pastor falando sozinho. Isso é a cruz. Só que nesse momento eu dobro meu joelho. Eu falo: Senhor, o Senhor viu, não foi? Aí minha lágrima desce. O Senhor viu o que fizeram comigo, não foi? E Jesus vem: eu estou vendo as suas lágrimas, meu filho. Aí naquele momento eu sinto a presença do Senhor. Ninguém quer acreditar em você. O pastor me colocou aqui, mas ninguém quer me obedecer.
chorar. Vai chorar nos pés da cruz. Ninguém me respeita como obreiro. Vai chorar. Deus te deu um cargo. Deus te deu uma função. Não abandona a cruz não, porque algumas pessoas não foram ajudar você na cruz. Tinha só 4 com Jesus e uma multidão falando desce. Jesus desceu ou ficou? Repita comigo, desceu ou ficou? Ficou. Não é porque a multidão está falando, cai fora, nós não vamos te ouvir, nós não reconhecemos você como pastor dessa igreja, nós queremos que o senhor fique falando sozinho mesmo. É o que eu sinto muitas das vezes. Às vezes o pastor sente essa angústia, não. Pastor Natanael, eu estou vendo uma equipe aí. Pastor Natanael, eu estou vendo uma equipe abençoada aí na sua igreja. Aí eu vi o vídeo de quem foi. Aí o pastor desce e vai chorar. Por essa parte, o pastor precisa falar isso. Lucas 14, 27 e finalizamos. Você passa a aprender com Jesus carregando a sua cruz. Fique de pé. Está escrito: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aprendeu? A cruz faz você ser aluno. Eita Jesus! A cruz, irmã Viviane, faz nós ser aluno, faz nós sentar para aprender. Me ensina, Senhor. Jesus, manda minha irmã vir aqui, ajuda eu nos afazeres. Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e dessa parte ninguém tira ela. Muitas coisas são importantes, viu, Marta? Mas Maria escolheu a mais importante de todas: sentar para me ouvir, sentar para aprender comigo. Quem senta para ouvir Deus é discípulo, ele tem cruz. Eu gostaria que cada um contasse um testemunho, se está facinho para você vir aprender aqui no curso teológico. Eu gostaria só que você falasse: pastor, está mamãozinho, não tem dificuldade nenhuma em vir fazer o curso teológico. Nenhuma, pastor. É tão suave, facinho, eu não tenho problema nenhum que me impeça. Eu duvido. Duvido que tu não tem problema. Ou é o sono, ou é o cansaço, ou é o dinheiro, ou é alguma coisa. Mas mesmo assim, eu glorifico a Deus que a maioria não arredou o pé no curso, porque eles querem aprender de Deus. E amanhã à noite vai estar frio, e amanhã à noite vai ter uma multidão de gente aqui. Vai enfrentar o cansaço, vai enfrentar o estresse do trânsito, vai enfrentar essa topó de golpe. Mas mesmo assim, dentro do coração deles está uma coisa: eu não largo a minha cruz, eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Nosso irmão, aleluia, vai fazer uma oração. Vem para cá, agradecendo a Deus. E daqui a pouco, nosso irmão Arruda vai vir aqui para frente, fazer a leitura oficial da Santa Ceia. Agradeça a Deus por essa palavra. Ore um pouquinho mais, começa devagar, ore pelo menos 1 minuto. Ore. A igreja ora. Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Senhor, não permita, Senhor, que saímos aqui da forma que entramos, Pai. Purifica, Senhor, nossa alma, Senhor, purifica o nosso espírito, Senhor. Vai pedindo perdão a Deus. Te pedimos perdão, Pai, se falhamos perante Ti, Senhor. Soberano Deus. Senhor, se eu falei, Senhor, contigo mesmo sem perceber, Pai, venho aqui, Senhor, humildemente te pedir perdão, Senhor. Rasgar o meu coração diante do trono, Senhor. Me purifica, Senhor, purifica a minha alma, Senhor. Cuida da minha casa, Senhor, da minha família. Vai orando. Cuida, Senhor, da minha ovelha, Senhor.
deste tempo, Pai, ao qual o Senhor permitiu, Senhor, que o pastor tomasse conta, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada alma. A igreja vai levantando mais a voz, Senhor, orando. purifica, Senhor, esse pão, Senhor, e esse cálice, Senhor, o qual queremos comer e beber, Senhor. Pai, nos limpa, Senhor, de todo o pecado, Senhor. Pedimos, Pai, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Vamos orando. Vamos orando. Vamos orando. Vamos orando. Aumenta mais o fundo. Vamos orando. Vamos orando. Vamos orando. Feche os teus olhos. Vamos orando. Vamos orando. Um minuto de humilhação diante de Deus. Um minuto, se humilha. Se humilha. Se humilha. É longe de se reconhecermos o que Jesus fez na cruz. Se humilha, se humilha. Se humilha diante do seu Deus. Se humilha, se humilha. Isso. Vai pedindo perdão. Vai agradecendo. Oh, aleluia. Diga, eu vou ser melhor, Senhor. Eu vou ser mais, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor para o Senhor. Eu vou ser melhor. Eu vou confiar mais no Senhor. Eu vou me dedicar mais ao Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa no meu reino. Eu vou evangelizar mais. Eu vou falar mais do seu amor. Eu vou ser mais santo. Eu vou me separar mais. Eu vou orar mais. Fala com Deus. Fala com seu Deus. Fala com seu Deus. Nos guia, Senhor. Nos limpa de todo o pecado, Senhor. Nos guia nossos passos. Aleluia. 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 Amém. Amém. Tiago, venha. Venha para cá. Por favor. O Tiago. O Alexandre Arruda, venha. Pode deixar do jeito que está. O Alexandre Arruda, venha. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você já pegasse o pão para nós. Tirasse aquela coisa de cima dele. Glória a Deus. Glória a Deus. 11